A partir da segunda metade do século XV, o mundo europeu sofreu grandes transformações políticas, econômicas, sociais e culturais. Essas transformações marcaram o fim da Idade Média e o início dos tempos modernos. Trouxeram como consequência a expansão comercial europeia e levaram aos descobrimentos marítimos. Portugal e Espanha, ao se lançarem nas grandes navegações, tinham ao seu favor a posição geográfica privilegiada e a tradição marítima. Após o descobrimento do caminho marítimo para as Índias, o rei de Portugal, Dom Manuel I, organizou poderosa esquadra à expedição, que foi chefiada por fidalgo Pedro Álvares Cabral. No dia 22 de abril de 1500, descobriu o Brasil. No Brasil colônia, antes da vinda da família real, Portugal não permitia a criação de nenhuma faculdade em suas colônias. Foi um acontecimento inédito na história de Portugal e do Brasil, e também na história da humanidade. Nunca antes uma corte europeia tinha deixado seu reino e atravessado o oceano para ir governar e morar do outro lado do mundo. Portanto, era um acontecimento muito importante e, no entanto, improvisado, pois nos dias anteriores o imperador Napoleão Bonaparte tinha decidido invadir Portugal. O mesmo iria chegar em Lisboa e aprisionar a corte e destruir o príncipe regente Dom João. O início do ensino superior no Brasil deu-se em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao país. Neste ano, foram criadas as escolas de cirurgia e anatomia em Salvador, e a de anatomia, cirurgia e a Academia da Guarda Marinha no Rio de Janeiro. Mesmo com cursos de nível superior no Brasil, o direito de conhecimento era considerado elitista, pois só tinha acesso os filhos da aristocracia colonial que tiveram por Napoleão o direito de estudar na Europa bloqueado. Em 1920, surge a primeira universidade no Brasil, a Universidade do Rio de Janeiro, portando os cursos de Medicina, Direito e a Faculdade Politécnica. Dificuldades foram muitas. Eu entrei na faculdade em 92, morava na Palhoça e fiz o DESC, Administração. O ônibus já era uma dificuldade. Para voltar para casa, muitos dias eu perdi. O ônibus eu tive que dormir no centro, na casa de amigas. Outra dificuldade é que eu vim de uma família bastante humilde, então eu não tinha muitos recursos, né? Mesmo que eu trabalhasse. E várias foram as coisas ou os motivos que poderiam me fazer desistir do curso superior. Mas eu fui muito persistente, porque eu tinha objetivo. E eu acho que quando a gente tem objetivo, a gente não vê dificuldade. E eu encarei aquele projeto como sendo assim, a salvação da minha vida e da minha família. Tanto que foi, né? Com o meu curso superior, eu nunca me senti inferior às outras pessoas em relação a conhecimento, em relação aos meus trabalhos que eu tinha que fazer, em relação a buscar nos professores, né? Estar sempre atrás deles, pedindo mais, lendo todos os livros. Minhas maiores dificuldades foram financeiras. E a UDESC era uma faculdade gratuita, mas mesmo assim tinha as despesas pessoais, e essa foi a minha maior dificuldade. Muitos dias eu bebi água no bebedouro por não ter 10 centavos para comprar uma pipoca Bilu. Mas isso não foi o que me deixou maior ou menor, né? Muito pelo contrário. Isso me deu força para eu vencer e ter muito mais conquistas. Os meus livros, eu trabalhava no comércio na época, e eu limpava o apartamento da dona desse comércio ao meio-dia. Eu ia vários meio-dias limpar o apartamento dela para eu ganhar dinheiro extra para poder comprar meus livros da UDESC. E hoje eu tenho uma biblioteca na minha casa de 2.500 livros, fora os livros digitais, assim, que eu tenho, que eu gosto bastante. E quando eu consegui passar a graduação, eu fiz mestrado também na UDESC, ganhei uma bolsa, fui para Portugal, fiz uma parte do meu mestrado lá, trabalhei no Itaú Europa, que nessa época eu trabalhava em banco. Por isso eu digo que não há impossível, né? Tudo que a gente quer, a gente tem que ir lá e tentar. Eu sempre penso assim, o máximo que a gente vai ter de resposta é 50% de sim e 50% de não. Então eu tento, né? Eu sempre tento. Hoje no Brasil, existem mais de 5 milhões de brasileiros nas universidades.
depois de mais de uma década de eclosão nas matrículas de ensino superior. Se hoje o Brasil tem pressa para crescer, tem urgência na formação de profissionais. Quando a gente entra no curso superior, parece que a nossa cabeça abre, a gente consegue ver outros olhos, com outros olhos, a gente consegue conversar sobre tudo. É muito importante. Eu acho que todo mundo tem que buscar esse objetivo na sua vida. Você vai ser diferente. Depois de a economia dar um salto, milhões de brasileiros descobriram na universidade o melhor caminho para subir. O número de faculdades atualmente multiplicou pelo país, mas quem alimentou essa expansão foram as universidades particulares, que hoje é responsável por 70% das matrículas. Pesquisas apontam que as empresas estão apelando para os profissionais aposentados, buscando muitas vezes em outros países os candidatos que não foram encontrados. Se nossos universitários não podem suprir essas vagas, é porque existe uma defasagem nos ensinos superiores. Hoje, só o ensino superior já não é tudo que a gente tem, né? O ensino médio não é mais nada, o ensino superior é alguma coisa, uma pós-graduação. Então a gente tem que aproveitar, estar sempre aprendendo, porque o ensino superior ele mudou a minha vida. Há alguns anos atrás, o Ministério da Educação reforçou o controle de qualidade, com a criação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Os resultados foram longe dos ideais. As faculdades particulares obtêm as piores notas, enquanto as públicas as melhores. Consideram o caso uma situação de inércia, baixa qualidade e mesmo dessa forma as pessoas se dão por satisfeitas, estão de acordo. E é aí que se encontra o problema. Bem financeiramente, tinha um salário significativo, eu e meu marido, ao invés de a gente aproveitar, né, desse dinheiro para fazer passeios, etc., a gente foi numa casa lar e adotamos 4 filhas. E eu só consegui fazer, eu fiz uma faculdade, pude ter um emprego melhor e nunca parei de estudar. Sempre o estudo transforma, a educação transforma a vida das pessoas, transformou a minha. Se não obtemos uma formação de bom nível, jamais teremos uma economia desenvolvida. E este desempenho precisa ser tanto na educação básica quanto no ensino superior.